Quer dizer que os bolsonaristas, a gadaiada, estão tudo com dor de cotovelo por causa das manifestações ontem pelo Brasil todo, né? Contra a PEC da bandidagem e contra, aqui ó, sem anistia. E a gadaiada, os bolsonaristas, estão tudo com dor de cotovelo e o discurso deles é que flopou. Isso aqui é flopar, é? Só sei de uma coisa, o que resta aí para a gadaiada é ficar com dor de cotovelo. Então é melhor vocês aceitar que foi um sucesso, tanto nas redes sociais como ontem nas ruas, as manifestações. Então aceite, gadaiada, que vai doer menos, viu?